Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui hoje com uma convidada super especial, eu, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral, mais um episódio especial dessa nossa quarta temporada do nosso podcast. Hoje a gente convida a nossa amiga, colega de trabalho, né, a Daniele Muniz, aqui do Rio de Janeiro. Daniele é psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre em psicologia pela Universo, doutoranda em psicologia social, também pela Universo, especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta do esquema, e ela é fundadora, professora e supervisora da Psique Informa, Psicologia, Esporte e Formação, e colaboradora do Núcleo de Esportes e Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Já estivemos juntas aí também em mais esse trabalho, né, Dani? Um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda para falar sobre como a sociedade pode engessar o nosso ir e vir com esse olhar aí para a negritude. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com essas duas pessoas queridas, amigas, colegas de profissão, ícones da nossa área, a Marta e a Adriana. Então, fico muito feliz com o convite e feliz por poder contribuir um pouquinho com a experiência, com os conhecimentos, né? E trocar, com vocês sobre esse tema tão importante. E agradeço o espaço para trazer essa temática, especialmente nesse mês tão relevante para a negritude, que celebramos, comemoramos ou lembramos o 13 de maio, que representa a data da abolição da escravatura. Então, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante. A gente começa em episódios especiais fazendo um brinde para Isso. celebrar a presença de Isso. pessoas tão Vamos queridas. lá? Tintim Tchim, para tchim. nós. Tchim. Dani, a gente pensou muito no seu nome para falar sobre esse tema. A gente, né, nessa temporada está falando sobre bloqueios à criatividade, e a gente pensou muito nessa negritude, né, que você está trazendo aí. É claro que tem várias camadas da sociedade que sofrem isso, mas a gente escolheu, né, você como representante dessa negritude para falar não só desses engessamentos, desses bloqueios, mas principalmente dessas potências, né, os recursos criativos que é criados a partir dessa dificuldade, né, de toda essa pressão social, dessa dificuldade aí que a gente encontra, que o povo negro encontra. Sim, sim. Eu acho que, enfim, lembrar do meu nome, né, é uma coisa bacana, porque num dado momento, não por preciosismo nem nada, mas eu tive a oportunidade de falar sobre isso em outro momento, que nós todas aqui somos profissionais da área do esporte. E durante muito tempo, essa faceta, não da minha personalidade, mas da luta, do engajamento nessa temática, ele meio que foi apagado ou silenciado, ou no meu entendimento, eu precisava silenciar este lugar para poder ocupar outros espaços dentro do esporte. Então, quando vocês trazem isso, né, essa temática, reconhecendo também o meu lugar como psicóloga do esporte, me deixa muito feliz e honrada, porque hoje eu compreendo a minha totalidade como alguém que é da área do esporte, é da área da clínica e também é uma ativista. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, hoje, né, a minha leitura sobre quem eu sou, sobre a profissional que eu sou, passa também por esse engajamento. Então, é uma coisa muito difícil que vem sendo construída ao longo do tempo, não é algo dado, especialmente para a população negra, que sofre muitos apagamentos desde sempre. Né? No Brasil, nós temos uma história de escravização muito dura, muito pesada, e que isso tem marcas ainda muito severas na constituição, inclusive das nossas características de personalidade. E aí, entrando já para um tema, né, Adriana e Marta, e quem está assistindo, um dos debates importantíssimos para nós que somos psicólogos é o entendimento e a leitura da nossa própria formação enquanto profissionais de psicologia. Que base formativa nós temos, né? Que é uma base europeia, branca, masculina. Então, as bases da psicologia moderna
não contemplam a totalidade da diversidade do planeta. Então, a psicologia, ela sim tem uma característica epistemicida, né? Então, quando a gente olha para a nossa formação enquanto profissionais, muitas das coisas que poderíamos avançar, até para o reconhecimento de potências das diversidades, né, do Brasil e no mundo inteiro, elas são apagadas, porque se a gente não entende o sujeito a partir desse padrão eurocêntrico, masculino, né, embranquecido, é como se aquilo ali fosse o erro, aquele indivíduo, Sim. aquele sujeito, ele não tivesse a oportunidade de expressar quem ele é, sem entrar na lógica da patologização, né, da ingenuidade, do que é excêntrico, do que é selvagem. Então, essa é uma leitura importante que a gente precisa refazer e deve ser um compromisso da própria psicologia repensar, né, a nossa formação e as nossas bases epistemológicas. Sabe, te ouvindo e pensando nesse tema que nós colocamos, né, essa sociedade do ir e do vir, nós estamos passando por alguns momentos bem delicados quanto à fala. O que falar, como falar, no que diz respeito ao povo que é negro, que é preto, como o que é ser um negro, o que é ser um preto? Dani, diga para nós qual é a melhor forma da gente poder enaltecer esse ser humano. Olha, que desafio, hein? Pergunta importante e difícil de responder. Então, eu vou tentar, com base aí, eu gosto sempre de me colocar neste lugar, né? Eu sou uma mulher negra em construção. Então, tornar-se negro, né, tem até um livro importante da Neuza Santos, que todo mundo deveria ler, né, de base psicanalítica e que faz parte, deveria fazer parte da nossa formação, que é o livro Tornar-se Negro. Tem o PDF Pioneiro, disponível, né? enfim, né, A gente exatamente, depois nos coloca no estudos. Instagram também. É muito bom. Né? Então, nessa perspectiva da gente se tornar negro, é o encontro com a nossa ancestralidade, com a nossa autoestima. Então, é um desafio. Então, eu me coloco neste lugar de mulher negra em formação. E também gosto de dizer que eu sou fruto de um casamento interracial e vivo um casamento interracial. Então, é um lugar, né, é um limbo, é um lugar ali muito complexo, com muitos atravessamentos. Então, responder essa pergunta não é fácil, não tem uma resposta pronta. Então, ao longo desse tempo, meu pai é um ativista do movimento negro, do movimento quilombola. Venho de uma família quilombola por parte de pai, né? E venho de uma família branca também, que é a família da minha mãe. Então, nesse entrecruzamento, eu tenho entendido este meu lugar, e eu acho que é importante demarcar isso, né? Que não é uma resposta que ela se dá de imediato. Por outro lado, baseado no que eu falei anteriormente, já existe um movimento de tentativa, né, de ensaio e com muita potência de revisar essas bases epistemológicas, tanto da psicologia, quanto da ciência, quanto do conhecimento de uma maneira geral. Então, no Brasil, existem muitos debates sobre colorismo. Deixo como dica também o livro da Carla Cotirene, Colorismo, que vale a pena a gente investigar para responder ou tentar pensar um pouco sobre o que é ser negro no Brasil e o que são essas divisões baseadas na cor da pele, nos traços fenotípicos, nas relações étnicas, nos costumes religiosos, de tradições de uma maneira geral, né? Comida, alimentação e tudo mais. Então, assim, tentando responder a pergunta da Marta, hoje, né, no Brasil, o critério do IBGE para definir quem é negro, né, primeiro é o critério de autoidentificação. Então, eu preciso me reconhecer enquanto negro. E esse reconhecimento ele passa também por esses atravessamentos étnico e raciais, né? Então, no Brasil, por ser um país com múltiplas origens, é difícil a gente definir isso muito claramente. No entanto, os critérios do IBGE incluem, dentro dessa categoria negro, pessoas pretas e pardas. Então, o negro no Brasil, de acordo com os critérios do IBGE, são as pessoas pretas e pardas.
Agora, né, Daniele, você é preta ou parda? Eu me identifico como uma mulher preta. Pode ser que pessoas que tenham a pele mais retinta que a minha se identifiquem como pardas. Então, essa é uma construção. Entende? Então, não é fácil a gente encontrar esse lugar. Então, para evitar, para errar menos, né, se essa é a preocupação de algumas pessoas, assim, agora, como denominar essas pessoas? Negro, porque aí você inclui duas categorias de cor, pelo menos, né? Aí a gente entraria em outros critérios, né? Mas o indígena, né, que é uma outra questão da linguagem. O indígena, ele não é pardo, né? Se a gente for pensar a cor da pele, onde é que ficam essas pessoas? Então, assim, esse é um debate que ainda não chegou a um fechamento e acredito que nem vai fechar. Então, essa resposta, ela não tem uma amarração precisa, né? É um debate ainda que está em aberto. Mas, por hora, eu acredito que essa é uma resposta para este ponto, né? Tem uma outra coisa que você perguntou, mas eu me empolguei aqui falando, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então, leiam Colorismo, da Carla Cotirene, e outros textos sobre colorismo no Brasil, e pensem nessa categoria utilizada pelo IBGE. Ah, sim, me recordei, né? Enquanto a gente fala, a gente vai lembrando. A linguagem, ela é viva, né? Se a gente pensar na perspectiva do Vygotsky, né, do simbolismo das palavras, dessa relação simbólica com a materialidade das coisas, a língua ela é muito dinâmica. Então, ao longo do tempo, essas disputas semânticas, elas não morrem. Então, durante um tempo, né, usar o termo preto ou negro ou qualquer poderia significar outras coisas. Então, é um desafio também para nós, todas as pessoas, né, acompanharmos esse desenvolvimento da linguagem. Nos últimos 5, 10 anos, e acredito também, acredito não, acredito isso, a formação e as políticas públicas de reparação social, né, a política de cotas, tanto nas universidades quanto nas demais instituições de pessoas pretas, pardas, indígenas, né, e demais categorias de minorias sociais, isso modificou especialmente a cara das universidades. Então, quando essas pessoas entram na universidade, não se reconhecem lá dentro, em função dessa base epistemológica eurocêntrica, branca e masculina, elas começam a reivindicar e falar assim, ué, mas essas pessoas não falam sobre nós, a gente não se reconhece nesses saberes. Então, a partir daí, né, a partir da política de cotas, que agora eu esqueci quanto tempo tem, assim, mas entre 10 e 15 anos, assim, é mais ou menos essa janela de tempo. Né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu entrei para a UFRJ e logo no ano seguinte a UERJ adotou a política de cotas. Então tem mais ou menos assim, uns 14, 13, 15 anos, por aí. E aí essa modificação, né, essa provocação gerou desdobramentos, estudos, pesquisas, e hoje a nova geração, que eu chamo de nova geração, que são esses estudantes e esses profissionais egressos desse período de política de cotas, inaugurou uma nova era de conhecimento no Brasil, especialmente. Então, essa turma, essa juventude, carrega uma linguagem diferente das pessoas que se formaram em tempos atrás. Então, existe aí uma disputa semântica, né? Muitos debates acalorados, muitos deles, e que essa disputa ela não está tão bem delimitada. Né? Mas é importante a gente acompanhar esse movimento, porque a língua ela é fluida, né? Então, não diria E que hoje acho tem que é um uma. jeito correto. Sim. Sim, acho que hoje é uma linguagem muito mais assertiva, né? Tô te ouvindo falar, eu lembro que também mais ou menos há uns 20 anos, assim que eu me formei, eu lembro de um documentário que eu assisti, a gente até usou para um debate, enfim, não lembro para dar os créditos aqui, tá? Mas que mostrava nas ruas as pessoas perguntando como que você se vê, né? Ah, eu sou marrom bombom, bombonzinho, marronzinho, formas de se autodenominar que mostra esse atravessamento de preconceito, né? De dar uma forma de falar que eu não sou negro, eu sou marronzinho, eu sou, né, pintadinho. E hoje ter essa política, ter essa forma de se afirmar, de mostrar essa identidade, é uma desses recursos contra o preconceito e para essa afirmação, né, de pessoa, né? Eu sou alguém que Exato. está nesse mundo como todo mundo, que é essa Reivindicar essa criatividade. identidade, né? Reivindicar Uhum, essa pertença, essa existência isso. durante muito tempo apagada mesmo, né?
Mais uma indicação de livro, tá, gente? Agora, eu acho que toda a coleção, Marta, Adriana e quem estiver assistindo, para quem está começando a entender, porque eu acho que é isso, né? Tem umas pessoas que têm uma postura mais dura, assertiva, de cobrar assim, né? Mas eu sou Uhum. professora, então, né, como professora, eu entendo que a gente deve disponibilizar, dialogar, até certo ponto também, dependendo da disponibilidade e interesse de quem está ouvindo, né? Mas a coleção Feminismos Plurais, idealizada pela Djamila Ribeiro, toda ela, né? Então, são livrinhos curtos, super didáticos, com uma linguagem muito acessível, tranquila, que qualquer pessoa com qualquer formação ou com não precisa ter formação acadêmica para entender, né? E dentro dessa coleção tem um livro maravilhoso da Joyce Bert, que é Empoderamento. É um livrinho pequititinho, todos eles são pequenininhos, assim, Uhum. né? Num valor também acessível, na faixa aí dos 20 e poucos, 30 e poucos reais, e que essa palavra, né, empoderamento, ela, às vezes ela é mal utilizada, mas ela tem esse sentido, né, Dri, de empoderar, dar poder, né, no melhor Sim. sentido do termo, da pessoa se apropriar de quem ela é e reivindicar a sua existência nesse mundo, né, dentre as diversas possibilidades. Isso seria um grande recurso, né? A partir do momento que essa população ela se empodera de si mesma, da sua história, da sua ancestralidade, das suas potências, ela se posiciona no mundo de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, ela passa a se relacionar com os outros e consigo mesma, com a sua própria história, de uma maneira absolutamente mais criativa, mais potente, né? Perfeito. Dani, à medida que você vai falando, vai botando tanta coisa aqui na minha cabeça e o tempo é pequeno, então tem que Ok. selecionar, né? O que E eu me falar empolgo, nesse né? Eu pouco super me momento, empolgo. né? Quando a gente pensa na criança, criança negra, seja menino ou menina, às vezes eles sofrem determinados preconceitos nesse ir e vir, seja na escola, seja no clube, seja na rua, seja na igreja, seja onde for, né? E alguns pais têm isso de uma forma mais assertiva dentro deles. Alguns outros, também em construção, não sabem muito por onde sedimentar esse espaço, né? Você há pouco falou dessa exibição, que antigamente o cabelo negro era um cabelo escondido, hoje é um cabelo Alisado. coroa, um lugar que coroa uma existência que reina, né, num planeta. Então, várias coisas mudaram nos últimos anos. Como é que fica para o nosso ouvinte aqui, né? Seja do mundo esportivo ou do mundo do exercício físico, essa educação, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer ambiente? Ótima pergunta. Mais uma vez, esse é um desafio, porque se pensarmos a negritude ao longo do tempo, né, ela não é igual para todas as pessoas, né? Então, nem todo mundo se identifica enquanto negro. E dentro do próprio movimento negro existem disputas, né? Disputas no sentido assim, de que não existe uma relação homogênea, as pessoas não pensam de maneira semelhante. Então, ainda hoje, existem relatos, isso é muito comum no Brasil, em função desse apagamento, desse aniquilamento, dessa violência contra a população negra, né? O movimento, a gente que estuda psicologia, somos psicólogos, um movimento de defesa, né? Eu não quero ser reconhecido neste lugar, porque esse lugar certamente me trará prejuízos. Ora, se o negro recebe menos, se o negro fica com os piores empregos, se o negro é tido como feio, se o cabelo do negro é ruim, então como me identificar Uhum. neste lugar? Né? Então, muitas famílias, muitas pessoas de diversas gerações, por opção e por defesa, estratégia de sobrevivência, eu diria, né? Optaram por negar essa identidade. Então, para algumas famílias, né, antigas e atuais,
Isso ainda é um desafio. Porém, ao longo do tempo, especialmente nos últimos anos, em função das políticas afirmativas, né, das políticas inclusivas, de todo esse movimento de conscientização, e eu acho que isso vem muito via políticas públicas, né? No momento que a gente tem a lei, eu sou péssima de números, pessoal do movimento negro, me desculpem, mas eu não gravo o número da lei, nem registro nenhum, eu só sei o número do meu CPF, da minha identidade, o número de IP e as minhas datas de aniversário. Mas tem a lei 10.000, papapá, né, que, enfim, eu sei o nome da lei, né, que versa sobre a inclusão da educação, da história africana, dos estudos relacionados à matriz africana e tudo mais, nas escolas, né, essa lei é importantíssima, porque é a partir da educação de base que a gente começa a ressignificar. Então, são essas crianças que serão formadas nas escolas, né, pelos professores e demais agentes de influência, que irão cobrar e reivindicar dos seus pais que não têm um grau de consciência racial em função desse histórico de apagamento, de violência, e vão dizer assim, não, mas espera aí, né, mamãe, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Né? Eu digo aqui a minha experiência. Meu cabelo não era de progressiva, mas eu passava produto químico para soltar os cachos. Gente, eu não lembrava desse meu cabelo. Assim, hoje eu falo assim, gente, olha só esse cabelo, que coisa fofa, né? Então, o meu processo de transição capilar, ele ocorreu aos 35 anos de idade. Então, imagine, né, uma criança que desde os 11 anos passa produto químico para parecer mais com o padrão que é tido como padrão de beleza aceito. Então, levou esse tempo todo para poder cortar, né, e cortar no sentido literal e metafórico, né, tirar essa marca, né, essa química, e deixar florescer, deixar brotar, nascer o que era original. Então, E poder existe mostrar, né? Que exibir, é assim, olha dentro e só. fora. Exato, é um movimento que vem de dentro primeiro, né? Uhum. Você precisa se reconhecer nesse lugar para poder fazer a transição. Se você fizer antes, você vai entrar em sofrimento, assim, isso Sim. é fato, né? Porque é uma relação identitária muito forte. Então, Só um essas parênteses crianças, aqui, ó, porque eu procurei por aqui, favor, Lei 10.639, de a 9 de própria. janeiro de 2003. Essa lei é essencial, que ainda não é cumprida, né? Uhum. Então, se vocês acompanharem, vocês que têm filhos em idade escolar, outro dia eu estava estudando história e geografia com meu filho e tinha lá sobre a história dos quilombos e tal. Eu fiquei emocionadíssima. Eu falei assim, gente, né? E falava de uns quilombos que a gente conhecia. Aí meu filho falou assim, mamãe, a gente já esteve aqui nesse lugar. É aquela comunidade do tio tal e não sei o quê. E isso, né, é muito rico, porque é a história da nossa população, a história do nosso Brasil. Então, a Uhum. partir dessas políticas, a gente consegue, Marta, ressignificar a história e promover nessas crianças esse empoderamento, esse reconhecimento de que, olha, a história que nos contaram foi uma história contada pela metade, com a versão apenas de uma parte, né? A parte do colonizador. Ele que chegou aqui e, né, enfim, né, e todo o resto vocês já sabem. Então, vamos contar o nosso lado também, né? Quem somos nós a partir da nossa perspectiva, não da perspectiva do outro. Não sei se eu respondi adequadamente, eu queria falar outras coisas, mas eu prefiro assim que a gente vá conversando e as coisas vão brotando e eu Antes da vou. Adri falar da pergunta dela, eu também quero destacar uma coisa muito importante dos últimos anos. Hoje, quando você visita outras cidades, nós temos o passeio turístico ancestral. Não é só aquele passeio turístico montado no modelo europeu branco masculino. Nós temos também um passeio contado pela versão do índio, pela versão do negro, pela versão daquilo que aconteceu naquele local. Então, isso é muito rico, né? Então, acho que vale Demais. destacar aqui, para quem está nos ouvindo, porque a gente conhece muita coisa que não estão nos livros, e eles vão contando, e aí você vai identificando pessoas que passaram por ali e que falam, nossa, na minha infância aconteceu isso, nossa, meu avô falava, nossa, a minha mãe, né? E é muito, muito legal. Isso é riquíssimo, né, Marta? Porque a gente valoriza, especialmente nas populações tradicionais, populações ribeirinhas,
indígenas, quilombolas, a característica da oralidade, né? Então, a gente aprende na academia que o importante, o relevante, é a fundamentação teórica, né? Então, o marco teórico escrito é que tem valor, é que tem evidência e validade científica. No entanto, né, a fundamentação oral, né, ela é tão importante quanto e ela é apagada. Então, quando você diz assim, olha, nesses passeios, a gente hoje encontra possibilidades de olhar para a nossa história a partir daquilo que se conta, né? Por que não considerar esse saber que é... Porque para essas populações é assim que a ancestralidade vai sendo reforçada e reafirmada. É na contação de história, como uma mulher quilombola, né? De família quilombola, embora não tenha nascido no quilombo, eu gosto de demarcar isso também. Eu não nasci no quilombo da Marambaia, mas a minha relação com o quilombo da Marambaia ela é visceral. Eu sou natural de Duque de Caxias, meu pai já tinha saído do quilombo quando eu nasci e eles levaram a vida ali, eu cresci lá, mas o tempo inteiro retornando para este espaço, né? Então, a contação de história, a vovó fazia assim, aí a gente mantém as tradições do doce de laranja, do doce de jaca, como a gente faz o suco de não sei o que lá, como se cultiva tal planta. Isso é riquíssimo, né? Como você se relaciona com a medicina da terra, né? Os povos originários, eles têm isso muito claramente, assim. E se essas populações, isso já tem evidências científicas, né? Já que é o que vale, evidência científica, tem estudos que comprovam, né? Que são as populações tradicionais que garantem a manutenção do ecossistema vivo. Então, se hoje nós tivéssemos que deixar, né, o Brasil ou o planeta nas mãos dessas populações, desastres, não estou dizendo da chuva, tá? Mas desastres como o que aconteceram agora no Rio Grande do Sul, muito provavelmente poderiam ser minimizados, não diria evitados, mas minimizados porque a relação com a Terra, a relação com o espaço, ela é diferenciada. Ela é uma relação entre os agentes vivos e não vivos. Então, não é só entre humanos com humanos, mas é humanos com aquela árvore. Por exemplo, lá no quintal da minha família, né, na Marambaia, a gente tem um pé de abricó. E é debaixo do pé de abricó que tudo acontece. Então, assim, quando o pé de abricó teve uma queda por causa de uma chuva, aí foi um luto. Mas assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer de nós? Onde é que a gente vai contar as nossas histórias? Onde é que a gente vai se reunir e tal? Então, é todo um cuidado, né, com a manutenção do espaço, que, por que não esse saber não é valorizado? Então, estou trazendo aqui mais um recorte, né, assim, desse entendimento da história que a academia valoriza demais a narrativa escrita teórica, e essas culturas, esses povos, esses conhecimentos valorizam a cultura oral, né, da oralidade, da transmissão do conhecimento via repetição de histórias, de narrativas e tal. E é riquíssimo. E é muito legal você falar isso da natureza, porque a gente está aqui no dia 30 de maio, a gente vai começar a nossa temporada do... A gente tem um grupo de leitura compartilhada, né, que é o Fome de Saber, e a gente vai ler justamente esse livro aqui, que é o do Ailton Krenak, que é um Que indígena, lindo! que é o Futuro Sim, Ancestral, que fala sobre isso, né, sobre essa conexão com a natureza. A gente está falando aqui perfeito. da negritude, mas são os povos originários, de uma maneira geral, né, que vem Dri, fazendo um movimento lindo. Calma. eu só quero falar da planta abricó, para quem está nos ouvindo, né? Abricó de macaco e cambuci são espécies de árvores nativas que apresentam valor econômico e cultural, seja pela extração da madeira para a fabricação de utensílios, pela confecção de doces ou pelo uso medicinal das plantas. Olha aí onde as narrativas da nossa querida Sim. Dani Muniz acontecem, né? Então é É muito ali que a gente legal, né? conta tudo, né? E assim, história de assustar, de assombração, né? E lembramos das nossas memórias. O nosso grupo da família é Meu Pé de Abricó. Um dia, gente, vai sair um livro sobre isso, mas agora no doutorado eu não tenho a Que menor lindo. condição de escrever sobre. Mas está tudo aqui. E Uhum. esse livro sairá. Que lindo. E aí eu estava te ouvindo como a Marta falou, né? Eu acho que esse tema tem muitas ramificações, assim, dá vontade de falar sobre um monte de coisa. Mas estava pensando para a gente trazer um pouco também para a coisa do esporte, né? Porque no esporte também tem
essa criatividade, esse movimento negro também como uma forma de afirmação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Como que a gente vê Ótimo. isso no mundo do esporte? Isso é muito bacana, né? Porque se a gente for pensar na relação estereotipada que o atleta negro tem, por exemplo, né? Ele ocupa o lugar do homem, da mulher forte, né? Que resiste a tudo, que é o estereótipo do escravizado, né? Que é aquele corpo que tudo aguenta. Então, tanto homens quanto mulheres. Então, isso se mantém ainda. Então, normalmente, quando se olha para um atleta negro, homem ou mulher, normalmente se vê esse tipo de potência, desvinculado da questão da intelectualidade, por exemplo. Né? Então, o inteligente, o esperto, né? O brilhante, criativo é o branco. O negro é o alegre, com o corpo livre, né? Muito voltada para a relação corporal. No entanto, assim, eu acho que é interessante falar sobre isso, que essa é uma característica essencial, importante, é, mas a gente não pode desvincular da questão da intelectualidade, né? Mas trazendo aqui para o campo da criatividade e tudo mais, tem um autor, se eu errar o nome, gente, desculpe, mas se vocês puderem checar aí, se eu não me engano, é Maurício Nobles. Nobles, com certeza, né? Mas o primeiro nome agora eu não tô certo. Uhum. É que é muita coisa na minha cabeça. Mas ele traz a ideia da pulsão palmarina, que aqui no Brasil tem um estudioso muito conhecido do movimento negro, né, dos estudos afrocentrados, que é esse o nome que se dá, né, a linguagem aí, viu? A gente vai refinando e remoldando. É o Wade. Wade, gente, Wade. tirei Maurício não sei de onde, tá? Me Se desculpe. é esse que eu achei aqui, é o Wade. É, essa pessoa mesmo. Né? E o Lucas Veiga, que trabalha com psicologia afrocentrada, ele desenvolve essa ideia aqui no Brasil, né? Que é a ideia da pulsão palmarina, que é o desejo, aí eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Quando eu fui convidada para esse episódio, eu falei assim, eu preciso falar sobre isso, que é o desejo de ser africano e livre. Então, a despeito de tudo aquilo que ocorreu com o nosso povo, né, com as marcas do sofrimento, né, do cativeiro, da violência física, psicológica, né, do aniquilamento da nossa cultura e tudo mais, existe algo, né, que isso remete um pouco à tradição psicanalítica, né, dessa pulsão, né, Uhum. que se manifesta através da dança, da capoeira, do esporte, da expressão musical, o samba e tudo mais. Então, tanto eu estou falando, tipo assim, a pessoa está na prova, Dançando imagina estar ainda. aqui, né? Eu não consigo. É mais forte do que eu. Se eu escutar um tambor, eu já começo, né? Então, é mais ou menos esse o movimento, né? Da pulsão palmarina representa isso. É o desejo de ser africano e livre. Então, quando alguém, né, uma pessoa afro-latino-americana se manifesta através do esporte, seja através da corrida, e a gente tem vários expoentes no esporte, né? Daiane dos Santos, é, João do Pulo, Pelé, e vamos embora, né? Uma galera, né? Hoje a gente tem a Rebeca Andrade, né? Tem o pessoal do vôlei, do basquete, enfim, no Brasil temos muitos, porque, segundo esses autores, existe algo de ancestral, né? Na nossa origem étnica, na nossa origem, até no próprio DNA, na questão biológica, que nos coloca neste lugar de movimentar, de buscar essa liberdade, essa fluidez. E aí cada um vai encontrar a sua melhor maneira de expressar essa criatividade, né? Essa liberdade. Então, o corpo negro, quando se movimenta, seja através da dança, do canto, do esporte, ele está expressando essa liberdade que remete aos tempos anteriores ao cativeiro, né? E se a gente olhar para essas expressões culturais em África, né? E aí a gente pensando no continente africano de uma maneira geral, são corpos muito vibrantes, corpos muito dançantes. Isso está presente aqui também no Brasil. Então, Uhum. são potências que, através da possibilidade, né, eu acho que a gente precisa oportunizar. O Brasil é um país com um potencial gigantesco para a população como um todo, mas quando a gente fala da população negra em especial, a gente precisa se lembrar que as políticas de reparação histórica elas precisam continuar de forma permanente, porque foram quase 400 anos de cativeiro
e as sequelas estão presentes até hoje. Então, dar oportunidade para essas pessoas se expressarem livremente através dos seus corpos e das suas mentes criativas, né, é essencial para a gente poder valorizar e deixar fluir essa pulsão palmarina, né? Palmarina, que remete a Zumbi dos Palmares, né? E ao Quilombo dos Palmares. Porque posso aqui só fazer Claro. abrir uma caixinha, né? Talvez muitas pessoas, quando a gente se refere a quilombo, ainda tenha aquela ideia, né, que no início poderia ser isso, lá atrás, né, dessa disputa semântica que é constante, do quilombo como lugar de negro fugido, né? Mas o quilombo ele é muito mais do que isso. Tanto que Palmares não era um único quilombo, ele reunia ali uma média de alguns grupamentos quilombolas. E esses quilombos, eles sobreviveram negociando com pessoas de todo tipo. Então, não era uma ideia de escravo fugido, como se falava anteriormente, né? Uhum. Mas uma possibilidade de existência, de organização política, de organização social, de liberdade, né? De organização cultural, que era um contraponto, que era uma oposição ao sistema colonial. Então, era uma forma de existência que era muito maior do que apenas negro. Porque quando a gente fala negro fugido, parece que eles estão se escondendo no espaço físico. E não, o quilombo é lugar de criatividade, de ressignificar a existência, né? De criar um modo de ser característico daquele grupo. Então, quilombo, gente, é ancestralidade, é conexão, é bem viver, é relacionamento, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, E é pulsão maravilhoso palmarina. isso, né? Porque quando você fala desses pontos de vista, fica bem claro o ponto de vista do colonizador, do opressor, que vê um escravo Isso. fugido, e, né, e É, dessa potência que não. É é a muito mais do criação que ali de isso, uma né? nova sociedade. Olha, nós É. estamos aqui afirmando, porque eu já ouvi isso em alguns debates, tá? E a gente que acredita nisso, né? Poxa, mas os escravizados no Brasil, se eram tantos, né? Por que não fizeram revoluções e revoltas? Sim, nós Uhum. fizemos. Uhum. E foram muitas, mas elas não aparecem nos livros de história. É. E essas resistências, esses contrapontos a esse sistema colonial, eles existiram, né? E o movimento quilombola, desde então, é essa forma materializada de oposição, dizer assim, olha, nós negamos esse modelo, nós nos recusamos a sermos cativos, e aqui a gente quer criar a nossa forma de existir do nosso jeito, a nossa maneira. Né? Mas, enfim, é só um recorte para a gente poder entender esse contexto. Então, lembre-se, pulsão palmarina, busquem esse conceito. Aqui no Brasil, Lucas Veiga é um grande estudioso do tema, recomendo também as leituras dele. Então, fica mais Maravilhoso. uma dica aí. E vontade de ficar aprendendo, né? Porque quanta coisa, tá vendo? Eu falei aí do passeio ancestral, mas aqui, ó, um simples bate-papo, quantas informações, né, Dani? E Uhum. isso porque você está em construção, então imagine nós, né? E é isso, mas esse é o gostoso, né? É o É. encontro. Agora, recentemente, eu não posso dar spoiler porque ainda não foi lançada, né? Mas entreguei finalmente, gente, a última etapa, né? O que cabia a mim, da elaboração da referência técnica dos povos quilombolas do CFP. Ah, Né? ótimo. Então, assim, eu estou até sumida das redes, tem um monte de coisa para fazer, do curso e tal, e assim, eu estou super atarefada, mas consegui finalizar essa etapa, graças a Deus. E aos meus ancestrais, falei assim, gente, pessoal, vovó, me ajuda, Uhum. porque eu preciso concluir. E tem um colega, né, Saulo Luders, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele traz umas ideias, né, no texto, que são muito legais, que é a ideia das encruzilhadas. Olha só que bacana essa construção, né? Isso vai estar lá na referência, depois, quando lançar, vocês vão se lembrar Primeira do que eu mão estou aqui, falando aqui, hein? em Primeira primeira mão. mão. Né? E a encruzilhada não é essa coisa do caminho, e qual o caminho que a gente vai escolher, né? Mas encruzilhada no sentido da gente poder se entrelaçar, né? Da psicologia se posicionar nessa encruzilhada, provocando e trazendo, ir ao encontro dessas novas epistemologias, desses conhecimentos. Então, aqui eu tenho, né, duas expoentes da Gestalt terapia no Brasil, dois grandes ícones, e eu respeito muito vocês, assim, pela história que vocês construíram na psicologia do esporte também, e estamos trocando aqui sobre informações que são recentes para mim, são novas,
Mas olha só, né? Estamos numa encruzilhada, estamos Uhum. cruzando informações com o que vocês têm, né? E no momento em que eu apresento essas informações que foram apresentadas para mim, vocês ressignificam, né? Então, não eu vou apagar o que eu sei e agora eu vou construir um caminho novo. Não, é a partir do que você já tem, isso é incorporável ao que vocês já são. Então, a partir daí, a gente cria outros caminhos. Eu achei essa ideia assim, sensacional. Foi a parte da referência que eu Concordo. mais gostei. A minha parte foi meio técnica, né? Eu escrevi mais a parte assim de legislação e tal. Isso porque eu não lembro o número das leis, né? Mas assim, tá tudo lá. Mas eu acho essa ideia da encruzilhada sensacional. E, Dani, falando um pouco do ritual, né, religioso, porque a música, na minha humilde existência humana, percebo que a música é algo ainda muito saudável para o povo no geral. Todos curtem. A religião ainda sofre algumas contradições. Isso Uhum. não só no povo negro, como no branco, como no indígena, como em todos, mas ainda assim essas matrizes africanas e tudo mais, né? Como é Uhum. que você enxerga isso hoje? E como isso está dentro do esporte? Porque parece que não, mas essas questões religiosas atravessam muito o nosso esporte, né? Atravessam, inclusive, xingamentos nas torcidas de futebol, utilizando palavras grosseiras para quem está apitando, para quem está jogando, para quem está nadando e etc. Então, eu estou trazendo aqui duas Uhum. posições, mas como é que é isso dentro desse espaço que você vem aí estudando, né? Sim, isso é um tema muito importante também, né? Porque se a gente pensar na matriz do colonizador, né, da formação colonial, no Brasil é uma matriz cristã. Então, para o colonizador, tudo. Eu acho interessante também vocês buscar, vocês, né, que estão assistindo, os estudos sobre branquitude, que a gente tem como grande expoente, tem várias pessoas que escrevem sobre, mas um livro assim que lançou recentemente, acho que no ano passado, é o da Cida Bento, Maria Aparecida Cida Bento, né? Branquitude. Leiam, que é sensacional. Então, A ela Dani está discute. dando várias dicas, né? Menina, eu tive que Sim. estudar muito para poder escrever essa referência, vocês não estão entendendo. Maria Eu acho Aparecida, o quê? ótimo. Repete, por favor. Cida Bento, se você colocar Cida Bento, você já Tá, encontra o livro sobre branquitude, né? tá. É maravilhoso, assim, leitura obrigatória para os tempos atuais, né? E ela discute isso de uma maneira muito interessante, que é essa ideia do medo do outro, né? Ela também traz uma perspectiva psicanalítica, né? Então, tudo que é estranho ao que eu conheço, eu preciso apagar. Então, o meu medo ao diferente faz com que eu o torne algo abominável e tudo mais. Então, isso está incorporado, né, no pensamento colonial brasileiro, na ideia de branquitude, que branquitude não é uma pessoa branca, né, é uma Uhum. ideologia de que pessoas brancas são superiores intelectualmente e tudo mais. Né? Não é assim, a branquitude, eu estou olhando para um branco, ele é a branquitude. Não necessariamente. Tá? Mas uma ideologia, até porque o branco, né, a branquitude não se vê racializada. Quem tem raça é o outro, é o indígena, Uhum. é o cara, é o oriental e tal. O branco ele é universal, né? Então assim, a partir de mim existem os outros. Então ela parte dessa ideia. E aí por que eu estou trazendo isso para os estudos sobre religião, né? Ou se debate sobre religião? Porque tudo que contraria a visão do colonizador, que é cristã, deve ser colocado no lugar de estranhamento e deve ser apartado, né? Demonizado, qualquer outra coisa que não seja a valorização ou reconhecimento. Então, o Brasil ele sofre essa influência muito grande, no entanto, a existência dos povos originários, né, com seus encantados e tudo mais, e a vinda dos africanos cativos para o Brasil modificou essa estrutura.
Então, nessa disputa, a gente tem um sincretismo religioso no Brasil muito grande. Então, a gente pode falar de alguns orixás que têm o mesmo, né, a mesma representação que um santo católico, só que não são a mesma coisa, né? Essa foi uma estratégia de sobrevivência para esses africanos escravizados virem para cá e conseguirem, de alguma maneira, sustentar as suas crenças. Então, quando a gente olha isso na sociedade atual, é entender que existem múltiplas maneiras de expressão religiosa, né? E que a sociedade brasileira ainda não entendeu que isso faz parte de um processo de colonização, né? De apagamento, de violência histórica, e que a gente precisa ressignificar. Então, no esporte, isso é muito forte, porque o esporte é um ambiente de normatização, né? É um ambiente em que as regras elas precisam estar muito estabelecidas, e o esporte, de uma maneira geral, é um ambiente disciplinador. Se a gente for pensar na perspectiva de Foucault e tudo mais, é uma instituição total, praticamente, né? Então, se a gente pegar um clube de futebol, a disciplina acima de qualquer coisa. O atleta, individualmente, ele não é visto em sua subjetividade, em sua singularidade. Ele é um objeto, né? Ele é o atleta. Essa representação é a mais importante. Então, se não existe muito espaço para a singularidade, e é um ambiente de disciplina, o que deve ser seguido é o que está na norma. E a norma no Brasil é cristã, católica ou evangélica ou protestante, mas é cristã, é o que predomina. Então, muitos dos nossos atletas não conseguem manifestar as suas religiões, porque eles podem sofrer preconceito, então eles escondem, eles não falam sobre, eles entram no meio, né? Então, tipo assim, na hora lá trabalhei com futebol há muitos anos, Marta também, Adriana, na hora do fechamento, né? É o Pai Nosso e a Ave Maria, Eles né? nem Então, assim, respiram para. Mas nós estamos. né? E aquela coisa assim, então, por que não deixar que cada um se expresse livremente? Né? Cada um, olha, vamos fazer aqui o nosso momento. A gente pode até escolher uma oração universal, mas ninguém é obrigado a participar e tal, mas é quase que algo coercitivo, faz parte do ritual, né? De se entrar em campo. Estou falando aqui do futebol que eu acompanhei por mais tempo. Nas outras modalidades, nem tanto. Né? Especialmente cada um faz lá a tua reza e está tudo certo e acabou. Mas no futebol tem lá o espaço, né, para acender a vela, tem técnico que usa camisa e tal. Então eu vejo que tem a ver com essa pressão normativa, né, do que é o aceitável, do que é o normal, do que é a norma, e que é aceito como disciplina, né, e tem a subversão, que eu acho também, e aí, por outro lado, né, eu sei que a gente está chegando no final do horário, mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa, viu, Marta e Adriana, e os ouvintes, que às vezes nós, da psicologia, né, e quando Marta traz a questão da religiosidade, ela é importante porque às vezes nós somos rígidos demais com certas coisas. Né? A psicologia, quando fala de cientificidade o tempo inteiro, de se reconhecer como ciência e tudo mais, eu vejo que a gente fica, né? A nossa categoria fica muito irritada quando, por exemplo, alguém vai lá e joga um sal grosso atrás bota na trave, né? Faz o ritual lá de não sei o quê, acende um incenso e tal, e não sei o quê, e bota uma camisa, bota a medalhinha e tal, e a gente fica assim, mas isso não é ciência. Claro que não é ciência, mas ele tem o direito de exercer as crenças dele, porque não? Então, assim, psicólogo se incomoda muito com coisas que não deveria se incomodar. Então, até nós, em determinado ponto, contribuímos para a perpetuação desse preconceito. Então, assim, São uma campos coisa é completamente diferentes, né? completamente diferentes, né? Deixa o cara colocar lá o sal grosso, rezar para o santo, fazer o que ele quiser, né? Depois ele vai dar lá, se o time ganhou, ele vai fazer um sacrifício. Não interessa, né? O importante é que quando ele estiver conosco, realizando o trabalho de psicologia, que ele entenda, compreenda o que a gente está fazendo. Esse é um outro lugar que não nos cabe, a não ser respeitar esse ritual, E né? E não entender essa subjetividade para poder ajudar no que for claro, necessário. gente. E, né, vocês já devem ter ouvido assim, os colegas que ficam, porque contratou não sei o quê, que usa a camisa do santo. Porra, deixa o cara usar, mano. É importante para ele. Isso não tira o nosso lugar. Bota um trevo no meião, né? Deixa o cara. De verdade, eu não vejo problema nenhum nisso, porque até mesmo pessoalmente eu também tenho as minhas crenças. Né? Então, às vezes, assim, antes de um atendimento difícil e tal, eu falo assim, caramba, vai começar essa semana, eu vou, me concentro, né? Faço a minha meditação,
Fala assim, ai, poxa vida, que seja uma semana assim, assim, assado e tal. Mas isso é coisa minha, é íntima. Eu não vou falar, olha, antes de te atender, eu bem rezei. Uhum. Não cabe, não cabe. Então, eu acho que também não cabe a nós, né? Demonizar, estou usando um termo pesado, mas às vezes é isso que nós fazemos e contribuímos para a perpetuação desses preconceitos. Ai, gente, falei, precisava falar Uma isso. aula de história, sociologia, antropologia, humanidade. É, muito bom. Então, Dani, quero aprender com você mais, mas o nosso tempo aqui acabou. Ah, gente, foi muito bom, viu? Prazer te receber, Muito. Dani. Foi um presente para nós, né, Dri? Sem Ai, dúvida, muito gente, eu fico muito gostoso. feliz, viu? Eu gosto muito desse tema, tenho estudado bastante, tenho tentado me apropriar, né? E é muito curioso, assim, porque eu não me considero uma referência nessa área, não me considero mesmo. Tem pessoas que dedicam sua vida a esses estudos na academia, na universidade, fazem pesquisa. Eu não faço pesquisa sobre isso. A minha pesquisa é sobre transição de carreira. Mas, né, ao mesmo tempo, eu entendo a importância de ocupar esses espaços para apresentar minimamente aquilo que eu tenho aprendido, né, com a bagagem de Sim, vida, que eu acho que a história de vida também conta muito. Então, estou feliz de estar sem aqui com dúvida. vocês, duas queridas, que eu admiro demais, gosto demais. Muito obrigada. Nós que Então, olha só agradecemos, né, que Marta? coisa, né? Ela fala que ela não se dedica à pesquisa. Óbvio, você vive. É diferente do teórico e do prático nesse sentido, né? Uhum. Aham. Tá aí O uma que você falou coisa, da ciência, né? né? Pois É. é, Tá mas eu aí, estou inserindo na minha pesquisa, viu? Agora eu vou falar de transição, porque tem um monte de coisa sobre transição de carreira. Mas a minha pegada é a pegada interseccional. Como é a transição de Uhum. carreira, né, com os desafios da interseccionalidade, né? O desafio raça e gênero. O pós-carreira atlética, né? Para a empregabilidade no dia seguinte. Agora eu não sou mais atleta, eu vou ser o quê? Quais os desafios para mulheres e negros especificamente, né? É igual para todo mundo? Maravilhoso. Então eu inseri, né? Eu disse que não, mas tá ali, estou começando. bom, Dri, vamos encerrando então, porque o tempo Vamos. estourou aqui. Muito obrigada. Obrigada a você também que estava ouvindo até agora. Esperamos nos encontrar muito ainda para continuar essa prosa. Vocês ouviram aí Tintim e aí. nós fechando, né, o nosso. é, a Dani começa falando do europeu, do branco e do masculino, e ela termina falando do ritual que pode ser de cada um do seu jeito, independente do trabalho que nós vamos fazer da preparação psicológica, né? Está aí uma sociedade que pode ir e vir do seu jeito, né? Respeitando a sua subjetividade, a sua singularidade e a sua cor, não importa qual seja, né? Então, obrigada, Dani, Um e beijo. mais uma vez, obrigada, viu? Beijo Eu para que você. agradeço. Obrigada por aceitar nosso convite. Ah, sempre uma honra. Irrecusável. Tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.